E aí, pessoal de casa, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Rodrigues, locutor de rodeios, e nós estamos começando o programa Rodeio na TV. Você acompanha o programa Rodeio na TV pelo canal 7 da NET na TV Rio Preto, pelo Facebook da TV Rio Preto, pelo YouTube da TV Rio Preto, pelo Instagram da TV Rio Preto e também pelos nossos canais do Rodeio na TV, no YouTube, no Facebook e no Instagram. Obrigado, pessoal. Hoje com a gente, Isnar Ribeiro. E aí, Pedro, como é que tá? E aí, velhinho, show de bola? Um abraço para você de casa. Bacana esse projeto novo seu. É um projeto que eu gosto muito, que a nossa audiência é qualificada e a gente pode chegar na casa sua aí que está assistindo a gente, falar de rodeio, a gente debater, apoiar, criticar, falar mal, falar bem. Eu acho que o rodeio precisa disso, igual todos os segmentos da sociedade, não é? Aqui a gente vai fazer esse programa exatamente para isso. A porteira está aberta, fala o que quiser, do jeito que pensar, Verdade. Do jeito que a bola vier, você só mete o chute só, Isnar, fica à vontade, viu? É descontraído, igual nasceu o rodeio, né? Igual nasceu o rodeio, igual era antigamente, na época nossa, no princípio, a gente vai voltar com alegria, trazer alegria para o nosso rodeio e talvez tirar um pouco daquele robotizado, né, Isnar? Tirar aquele robotizado do nosso rodeio. O rodeio a gente não pode esquecer que ele nasceu de uma celebração folclórica, da família sertaneja. Então você pode estilizar ele, tem influência americana, mas você não pode estilizar muito, você não pode perder o jeitão brasileiro, né? Passar do nosso limite. É. Isnar, começando o nosso jogo de perguntas, eu queria saber um pouco mais sobre o Isnar Ribeiro. Como que foi a infância do Isnar Ribeiro, onde o Isnar Ribeiro cresceu, como que foi essa parte que foi até chegar ao rodeio, até descobrir, putz, eu gosto de rodeio. Cara, eu fui criado em Paulo de Faria, né? E a família da minha mãe é Ribeiro, a família do meu pai é Ribeiro, um de Ribeiro Luz, outro Ribeiro de Castro, enfim. E eu morava em Paulo de Faria, o meu pai professor, minha mãe professora, e eles nunca foram Aí deu errado, você não quis seguir para professor. Eles nunca gostaram dessa coisa western, country, né, naquela época. Eles queriam, e eles estavam certos, eles queriam que eu estudasse, etc. Porém, eu tinha mais ou menos 130 primos, que não é que montava, não é que era peão, porque naquela época não tinha. Eu acho que tem o dom do espírito de porco. Tem que ter. E aí, você vê bem, você não tinha um role model. Hoje o cara quer ser um Silvano Alves, quer ser um Adriano Moraes, quer ser um J.B. Mann. Nós não tinha ninguém para seguir. Não tinha os ídolos, o exemplo a se seguir. Era nós mesmos, um olhando para o outro e ver quem que era o mais doente. Vamos, o cara para montar em boi, ele tem que ser doente mesmo, naquela época, o nosso grande superstar, o super-homem, era o Tião. Tião Procópio. Porque ele começou a montar em touro, em circo. Antigamente o circo, tudo parava em Paulo de Faria. Em uma cidade pequenininha, mas o circo parava porque a gente levava o gado, a gente montava e a gente trazia público. O circo só abria. E na sua época, assim, de início, você teve alguma ajuda do Tião? Começaram juntos? Como é que foi esse início? Então, cara, você vê, quando você é primeiro, né, é diferente. Eu até estava contando isso para o Ney Macedo, que está escrevendo um livro justamente sobre isso. Paulo de Faria foi um acaso, mas aconteceu tudo ali. Os 9 títulos mundiais que o Brasil tem, N vezes campeão do mundo, começou em Paulo de Faria. Quando o Sérgio Reis foi lá, ele tinha acabado de fazer o sucesso Coração de Papel, e aí começou a se embrenhar no sertanejo. Naquele tempo era muito autêntico, e você não ganhava os caras assim, só usando um chapéu, tinha que ser autêntico naquela época. Eu acho que nisso ele trouxe o Djangão para tocar berrante, né, que tinha acabado de lançar a música O Menino da Porteira, foi em 1980, foi esses dias. E, cara, quando a gente viu o Djangão... Djangão juiz, né? Juiz. Hoje nós temos 2 grandes Djangos no rodeio. Os 2 são juízes, Os 2 são juízes. Um era salva-vida e o outro foi um monstro sagrado, né? De notas acima de 100, pela pura emoção. Antes de chegar nos 100 pontos, o Django foi o primeiro cara que ele assistiu um programa, um filme do Steve McQueen, que chama-se 10 Segundos de Perigo. Do Steve McQueen, quem é o cara que pesquisa acha esse filme. E aquilo, ele foi para os Estados Unidos para montar lá.
E chegou lá, ele ficou lá uns 6 meses e voltou. E quando ele chegou para tocar berrante pro Zé do Prato, pro Sérgio Reis, o Zé do Prato foi o primeiro ano que ele foi em Paulo de Faria. E o Zé do Prato falou assim, olha, tá chegando aí o rei dos cowboys. Quando a gente viu o Djangão com o chapéu abaixado assim, o bico, igual é hoje, que antigamente era tudo assim, né, o Monte Cristo. E com a bota para dentro da calça assim, igual a gente usa hoje, eu falei, esse é o cara. Esse é o super-homem. Só para o pessoal ver, nós vamos pegar um pedacinho de uma foto do Djangão, a gente vai colocar aí para vocês. Quem não conhece o Djangão... Essa época, 1980. Esse aí é o Djangão, galera. Aí, cara, ele falou, o Tião chegou do lado dele e falou assim, cara, o meu fraco é montar em touro. Você me ensina? Porque até então, naquele tempo, montava com as duas mãos, na barrigueira, sorfete. Não existia montar com a mão só. Porque a gente não tinha nada aqui. Tinha o rodeio do Cutiano. O Cutiano foi derivado do basto oriental. Pode entrar no Google aí, o basto oriental, que era o jeito de montar. Depois, na década de 70, 76, 77, que inventaram o rodeio texano brasileiro, que fez os caras esporear. Mas o Cutiano não foi feito para aquilo. Então, não tinha nada de Estados Unidos. Não sabia nem se vestir de chapéu, música cana, ninguém sabia que existia isso. E aí, o Tião foi para os Estados Unidos com o Django. Ele foi lá, fez a escola de rodeio e voltou. Falou, meus amigos, tá tudo errado. Não tá Mas não voltou para assim, agora vai mudar o rodeio, porque não existia. Não existia. Falou, gente, achei um jeito... Acabaram fundando Gente, achei um jeito de montar em boi sem a gente quebrar a cara. Aí já foi aprendendo a fazer a corda, etc. E foi muito legal isso, porque aí nós começamos a fazer a apresentação. Então foi o primeiro soldadinho do Tião. Teve o Tião, depois eu. Aí você tinha o Paulo Schneider que montava, e já tinha o Nelson Luiz Bertolini, finado, morreu esse dia para trás agora, saudoso, o Cachoeira que estava no Rancho dos Badgers, que era um projeto que nem aqui vinha ainda. Nós estamos falando de uma época, gente, que deveria ter 12 rodeios no ano. Então, isso aí foi muito legal, que eu fui... Não é que eu tive a ajuda dele, eu tive a ajuda, lógico, do Tião e do pai dele, que eu sou eternamente grato, o Crinjão, que foi o primeiro patrocinador. Porque eu não trabalhava, não fazia nada, alguém tinha que pagar para Alguém tinha que pagar para levar vocês para os rodeios, né? E a gente ia de carro, naquele tempo ninguém tinha carro, rapaz. Mas voltando ali, o Djangão, ele trouxe mais, foi a parte do rodeio... Do Bareback. Em Bareback, em Sela Americana, ele né? Não trouxe nada, ele foi lá e abriu a porta. E o Tião, que trouxe a corda e o boi pra gente, né? Eu sempre falo isso, depois que o homem foi na Lua, andar de avião ficou fácil. Mas o Django, ninguém pode tirar esse mérito. Se um dia tiver um museu decente aqui, que realmente paga tributo a quem fez, o Django está lá com a chave. Ele é o São Pedro. Ele abriu a chave. Ele abriu a chave. Se os gringos estão loucos com a gente que foi lá tomar o dinheiro deles, é por causa do Django. Aqui em São José do Rio Preto que nós tínhamos que montar esse museu, porque eu acho que a Capital Country, a maioria do pessoal envolvido Cara, eu dei até essa ideia para o prefeito, região. há um tempo atrás, de transformar, que hoje está virando um caos, a rodoviária de Rio Preto, com droga, etc., transformar ela no Museu do Rodeio. Porque, às vezes, você não sabe, a rodoviária de Rio Preto, segunda, terça e quarta, na década de 80, tinha provavelmente 250 peão. Por cada uma dessas datas aí. Tudo de cavalo. Tudo do Cutiano, né? Que ali que negociava, cobrava dívida, influenciava até os locutores, que o Donizete mesmo falava, ô, seus cowboys, vão se dirigir às plataformas de trabalho. Tanto eles escutavam a plataforma de embarque. Então aquela rodoviária tem devia fazer lá. E o Djangão, essa parte, já que a gente está falando lá de trás, o Djangão influenciou a maneira da gente se vestir, chapéu, tudo. Aí depois foi o Tião veio e trouxe o touro. Mas abriu o cowboy americano pra gente, quem começou... calça jeans, a camisa abotoada. Calça jeans, isso aí é no tapa, quem usa ela. Mas foi uma época muito bacana, porque... só que a gente, por usar chapéu americano, calça, naquela época saiu um boato que peão de boi não precisava de prêmio. Aí, porque a maioria tinha fazendeiro, tinha um pouquinho de condição melhor um pouco.
Então, em muitos lugares, o prêmio de boi estava escrito a combinar. O Tião, inclusive, quando ele foi campeão de Barretos, ele ganhou uma televisão, né? Foi. Foi. Mas enquanto era muito... o Cutiano ganhou uma fortuna em dinheiro, o Tião Mas ganhou era uma muito televisão. difícil, gente, porque imaginem vocês, os animais, eles não tinham breto, os animais se formavam atrás, tudo em fila, os cavalos eram acostumados, fulano de tal e tal, lá o cabresto puxava. Como você vai formar um boi? Não tem jeito. Então, a gente para durar 6 montarias de touro, para soltar 6 naquela época, soltava 35 montarias de cavalo, que puxava no laço, você vem trazendo um touro, eles birravam todo mundo de junto. E o cara que não conhece a força de um boi, ele... não é fácil não, meu amigo. Um boi ele leva o que quiser no peito. Se hoje, com toda a demais. indumentária que tem, para não causar maus tratos para ele, para não causar nenhum estresse para ele vai indo, as coisas vão se encaixando, né? Imagina naquela época, que era um banzé. Falando de bois, Nari, voltando ao seu assunto, a gente recebeu um vídeo que a pessoa queria fazer uma pergunta para você, né? E envolve um pouquinho da diferença do seu trecho para os stages lá para os Estados Unidos. Quem não sabe, o nosso Isnar Ribeiro foi o primeiro peão de boi a ser campeão nos Estados Unidos. Tem uma perguntinha para o Isnar aí, roda aí. O Tião, no Texas eu fui o primeiro, né? Quem falou foi o Adriano Moraes, É isso. no livro dele. E o Tião foi o primeiro que classificou do Mountain State Circuit, entendeu? Eu ganhei um rodeio lá humilde da minha simples carreira, mas foi a realização de um sonho. E ninguém vai tirar, né? Amém, Foi o primeiro. amém. Ele foi o primeiro classificado, você foi o primeiro pode campeão. Ganhar 1 milhão, o primeiro foi eu. O primeiro foi você, não adianta. O ruim e o bom não foi eu. Roda pra gente a pergunta. Alô, pessoal, do Rodeio na TV, aqui é o João Flávio aqui de Tabapuã. Eu queria fazer uma pergunta pro Isnar Ribeiro. Ô Isnar, como que foi a sua ida para os Estados Unidos? Porque na época que você começou, que você foi para lá, era tudo mais difícil, né, pro peão ir para lá, é tudo mais burocrático. Como que foi a sua ida, né, como aconteceu o convite para você ir, e como que foi a sua adaptação com os bois de lá, porque os touros daqui já pulavam bem diferente, igual é hoje. E os de lá já era bem mais pulador. Como é que foi a adaptação sua? Tchau, obrigado. Esse aí já vai ficar bom de perna, andando. Cara, eu fui para lá porque era uma questão de hierarquia. O Tião foi, aí tinha que ir o segundo. Depois eu levei o Vilmar. Depois eu levei o Adriano. Quando eu digo levei, eu ajudei, não peguei o cara nas costas e levei lá não. Não, então deixa eu fazer um comentário, viu, gente? Se ele levou só o Vilmar e o Adriano, ele carregou quem foi muito melhor do que ele em cima do boi. Você vê, foi difícil igual hoje. Primeira coisa, negar o visto. Aí o seu Macari, que fazia negócio de cavalo, importava, conhecia o pessoal do Ministério da Agricultura americano, interviu e nós conseguimos visto, fomos para lá. E eu cheguei lá, cara, eu fiquei traumatizado. Que eu nunca fui, eu sempre fui um cara que eu botei na cabeça que eu quero fazer, eu vou fazer. As condições e as dificuldades, depois eu vou ver. E eu nunca menti que eu não fui um cara que tinha um super talento para montar em boi. Eu adorava aquilo lá, adorava. Tanto é que eu fiquei hoje bom no que eu faço, tentando descobrir o que o cara faz. E eu cheguei lá, antigamente, igual eu disse para você, não tinha os bretos. O Valtinho Pereira da Verde e Amarelo ficou famoso que os touros dele formavam. Campari, corintiano, enfim, os touros dele ficavam tudo ali no cabresto, e eram pequenos, era o pé duro que a gente fala, não tinha o cruzamento industrial ainda, era gir com Nelore, gir com vaca leiteira. Era o que tivesse, né? Bom, pra você ter noção, o curral é o inverso de hoje, um curral de touro daquela época, que ia dar uma média de 18 arroba, 19 arroba, eram médios. E naquela época o curral americano estava 32 arroba. Quando eu cheguei lá, que eu vi aqueles araxás chifrudos, descendo para montar neles, rapaz do céu. Eu tinha uma Bíblia na caminhonetinha velha, eu fui 3 vezes abrir essa Bíblia. Mas eu não queria rezar, eu queria achar uma parte que estava escrito, não montarás. Mas eu fui, montei, e eu tive, você vê, eu ganhei o rodeio de Mesquite. E aí foi o que o Adriano escreveu. É um rodeio que hoje, pro Silvano Alves, é pequenininho. Mas para mim aquilo foi a glória. Aí eu ganhei segundo em Hearn. Eu passei 3 anos lá, dirigindo caminhão e montando. Acho que eu ganhei 2 rodeios e o resto eu ganhei um terceiro, um quarto. Mas não foi. Se eu precisasse sobreviver de montaria lá, eu tava no sal. Mas eu tava vivendo um filme de cowboy. Eu dirigia caminhão, pegava o salário, ia fazer inscrição. E assim eu fui. Então essa adaptação que ele me perguntou, não teve, porque quando eu fui para lá,
totalmente diferente. Quer dizer, você tinha que adaptar tudo, a corda, a espora. A corda era americana, não é essa nossa hoje, era igual eles montavam. Era muito montavam. mais fina a corda antigamente. Não, né? ela vinha do lado certo, né? É a mesma coisa de você apertar um cavalo a barrigueira que você vai andar do outro lado. Entendeu? Aqui era desse lado. Mas enfim, foi um movimento muito legal e parece brincadeira mesmo, a dificuldade que os meninos têm hoje de conseguir visto, etc. Também passamos Até naquela hoje época. isso não mudou nada. Tá aí, mas ó, boi é boi, os filhos de uma vaca é tudo filho de uma vaca, compadre. De qualquer maneira eles vão tentar derrubar, isso que eu aprendi. Pessoal, nós vamos dar uma pausinha para um apoio cultural. Já já a gente volta com Isnar Ribeiro. Estamos apresentando o Rodeio na TV com Pedro Rodrigues. Pois é, pessoal, e dando um apoio pra gente nesse programa também, nós temos a Chapéu Cebu, que vem fazendo cada modelo mais bonito do que o outro. Você que ainda não conhece a Chapéu Cebu, entra no nosso site www.chapeucebu.com.br, conheça nossos modelos. Eles têm modelos maravilhosos para todos os estilos, copa alta, copa baixa, aba grande, aba menor, todo estilo western e chapéu você encontra com a Chapéu Cebu. E você que quer ser um revendedor, dá uma entradinha no nosso site, entre em contato com a gente, que nós temos uma boa opção para você. Valeu, pessoal! Chapéu Cebus, com Rodeio na TV e Pedro Rodrigues. Voltamos a apresentar Rodeio na TV com Pedro Rodrigues. Pois é, pessoal de casa, estamos de volta. Isnar, nós temos mais uma pergunta para você. Existe um outro pessoal que mandou uma pergunta para você. Hoje, essa daí eu acho que é mais a respeito de um tema atual, como comentarista. Roda lá qual que é a pergunta para ele. Olá, galera do programa Rodeio na TV, aqui é o Maicon Douglas, de Unai, Minas Gerais, comentarista de rodeio. Isnar Ribeiro, tem uma pergunta para você. Qual foi o motivo assim, que te levou a virar comentarista de rodeio e como foi essa adaptação de montar para comentar? Um abraço para você, meu irmão, e a todos do programa. Bom, o lance de acabar de montar e comentar, ou acaba de montar, vai domar cavalo, vai dirigir caminhão, vai casar com mulher rica, uma coisa tem que fazer. Só que no meu caso foi o seguinte, o comentário no Brasil, ele custou entrar. Ele demorou, a gente deve muito isso ao Cacá de Barretos. Eu até acho que se não fosse o Cacá do Barretos, o primeiro comentarista, essa profissão não tinha aparecido. Eu sempre tenho uma dúvida com relação a esse contexto. Quem foi o primeiro? Foi o Cacá ou o... da época da Manchete, que tinha um circuito eu sei, de ouro? Eu sei, não. Aquele cara, ele teve que ser um comentarista por Paulo... esqueci o nome dele. Porque a Manchete... Era dentro do contexto da televisão. A Manchete queria dar uma cara... O Rodeio nunca tinha ido para televisão. Uhum. Ela queria dar uma cara de transmissão. Então ele ficava lá, esse touro chama João. E o locutor falava, esse touro chama João. Então ele ficava ali. Aí o que acontece? O Cacá realmente se propôs a ser um comentarista de rodeio. E numa época extremamente cruel, a palavra é essa, porque você não tinha replay, você não tinha nada. Como é que você vai comentar um negócio que já passou? Entendeu? Então ele era um cara que dava mais informações. E teve uma resistência da locução. Os locutores não gostavam. Depois que os locutores foram entender que aquilo ali é um handicap para ele. Hoje os dois casaram perfeitamente. Mas essa primeira parte que o Cacá foi, ele começou, ele já trabalhava, e eu fazia comentário na TV Rodeio. Certo. E um dia, lá em Rio Verde, o Ney Macedo falou assim para mim, Isnar, você não tenta comentar aqui igual você comenta lá? Eu falei assim, não, vou mexer com isso não, pai. Eu fazia isso em estúdio, né? Aí tinha um programa, o Campeonato Espora de Ouro, que tinha na Rede Globo antigamente. Eu também comentava no que ia pro jornal, no Esporte Espetacular, ia 2 minutos e 50. Você vê, a gente deu conta de perder muito espaço, né? Mas isso aí não é espaço, tem um negócio errado aí. Mas enfim,
Aí lá em Rio Verde, o Ney Macedo falou pra mim comentar, eu comentei, quando eu acabei de comentar, tava todo mundo olhando pra mim. Falou, ó, esse trem vai dar certo. Só que aí foi muito difícil, entendeu? Porque o meu comentário era diferente do Kaká, eu precisava ter imagem, se não tivesse imagem, e eu não saía nada. Uhum. Porque eu acho que a informação, por exemplo, se eu sou um locutor, se eu for narrar, vem aí o Pedro Rodrigues, esse cara ganhou 2 helicópteros, 16 caminhonetes, 2 Titanic, pelo amor de Deus, eu quero ver isso. Então isso é uma ferramenta do locutor chamar atenção para a montaria. O comentário, ele vem depois. Não é igual, as pessoas confundem comentarista igual de futebol. Que ele tem que falar, que o menino veio da categoria de base, que jogou, que calçava 37, depois calçou 42, depois jogou na ponta esquerda. Não, no rodeio você não tem tempo para isso. No rodeio você tem que falar em poucas palavras, por que o locutor narrou aquilo. Então a imagem vai te mostrar, ela vai te endossar. Afinal de contas, são 8 segundos também, né? E por isso que eu falo, filho de uma vaca, olha lá, você não viu aquilo, né? Aí o cara quer ver, entendeu? Porque essa é a maneira que eu trabalho no comentário, foi assim que eu comecei, né? O moço que estava perguntando também é comentarista. O Michael Douglas. O Michael ele vai ter que escolher, ou ele trabalha do Breto para trás, ou do Breto para frente. Do Breto para trás, você tem que ser politicamente correto. Você tem que falar desde o dia que aquele boi saiu de dentro da mãe dele, quem que é o pai dele, quantas vezes deu campeão em Barretos, quantas vezes errou o Cedem para lá e para cá. Isso é pertinente, tem muita gente boa, mas não pode derramar, né? Que eu já estava falando com vocês antes de começar, o brasileiro ele é emocional, não é analítico. Então, se eu estou na sua casa, rodeio Naí, nós vamos encontrar lá na casa do Pedrão de tarde, o esquenta lá. Aí tem lá uma cachaça com limão, uma picanha, um guaraná e muitas guaraná. Porque o Gregre não toma, não toma pinga, aí tem que ter um guaraná pro Gregre. Aí o Gregre sai pra lá, nós entra no na uísque. Pinga. Aí lá pra hora, 8h30 da noite, o seu Gregre Rodrigo, rodei, vocês vão, é mesmo, 8h30, vamos tomar banho. Aí sai dois, mas nós já estamos meio trollados. Aí chegamos no camarote. Chegou no camarote lá, aquele bum, 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 bateria, música. Você entra, aquela fulana tá ali hoje eu pego ela, hein? Ou aquele vagabundo deve pra mim. É assim, normal. As pessoas, eles acham que o sujeito vai chegar, entrar no camarote e falar... O Snyder tá falando. Esse boi, o Paulo Emílio comprou, rodou 8 vezes, o Paulo Mulato acertou o CDM dele, deu 46. Gente, o Paulo Emílio falou Paulo Emílio, todo mundo já sabe quem que ele é. Que vai acontecer. É o bambam do negócio. Já sabe, isso mesmo. Então, deixa o locutor vender. Aí depois, esse touro do Paulo Emílio, que é bom pra caramba, olha o que ele fez. Você entendeu? Nós não temos essa, o cara não sai de casa para virar tropeiro nem peão. É legal falar que esse touro é daquele tropeiro que comprou. Primeiro, o cara arquibancado não sabe disso. Esse touro aí é genético do mistério. Isso que eu acho também. Eu acho que às vezes menos é mais. Quando a gente passa muita informação, conteúdo informativo demais... Hoje a gente não tem essa cultura Cara, que a gente tem que mudar, mas não é da forma que a gente está fazendo que vai mudar, na minha opinião. Eu sou a favor disso. Vai sair agora o touro Vingador. Esse touro é do Tércio Miranda. Esse touro está 1 mês, 1 ano parado, que ele é só música, ele é uma ignorância em pessoa. E ninguém quer montar nele. O cara fala, vixe, deixa eu ver. Deixa eu ver, aí vai entender. O cara vai prestar atenção, deixa eu falar. Esse boi é cruzado com Alberdinho, com não sei o quê, com escambau de bico, com a voz do Lourenço, de quem que for. Entendeu? Snar, você sempre participou também fora do rodeio. E nós temos aqui uma questão que a gente não podia deixar de perguntar para você, né? Snar, como é que foi essa fase da G Magazine? Como é que foi esse momento seu? Se eu pudesse voltar nessa fase aqui, eu voltava. Eu vou te contar, Snar. Fabi, você me desculpa, eu mostrei para as meninas aqui a capa do Snar aqui. Todo mundo ficou assim, ele que vai vir, tá tudo ali atrás. Não, só para ver quem que era o rapaz da G Magazine que tava vindo aqui. Não, ele não veio não, só veio o DNA dele. Você podia até arrumar isso aqui para mim. Uai, isso aqui foi o seguinte, naquela época, essa revista aqui, era um negócio que era o status sair dela. Você vê que tinha saído o Matheus Carriere, saiu o Frota, aí saiu... Isso na época o Frota era Globo, era o bicho, aí né? Saiu o Vampeta, acabando de lembro, ganhar a Copa do Mundo. Aí saiu o Robson Caetano, e aí chamaram eu. Falei, vai precisar de emprestar o Márcio para segurar a bandeira do Brasil.
Aí eu fui, cara, mas eu vou falar pra você, eu queria ganhar 27 conto na época, me comprar um caminhão pra mexer com os boi. Eu tinha boi Mas de 27 rodeio. conto também na época era Nossa Senhora. dinheiro demais, né? Era Não. diferente. Aí, Eu, pra você ter noção, eu lembro do Zé Ricardo Mazeto. A gente tava no rodeio Unaí, Zé Ricardo Mazeto virou assim pra mim e falou assim: Pedro, se é dinheiro igual o Snar tá recebendo, jeitinho que ele fala, né? Se é dinheiro igual o Snar tá recebendo, tira a foto do jeito que quiser. Do jeito que quiser, mas tira a foto minha. eu vou falar, eu falei pro senhor, eu falei assim, toda vez que você vai trabalhar, eu gasto dinheiro. Agora que eu vou ganhar dinheiro você trabalhando, se você não trabalhar, meu amigo, eu vou ficar com você. Mas enfim, voltou, eu fiz, faria de novo, saiu, foi legal. A revista vendeu em lugar que nunca tinha vendido antes, foi tudo o povo do rodeio que comprou. Foi tudo bom do rodeio. Alguém entendeu, alguém não entendeu, na época eu fui, fiz, e eu não arrependo de nada que eu fiz, foi legal pro rodeio, entendeu? Só que tem um problema muito duro da parte humana, da parte do homem. Esses viados não vai deixar eu sem pai, não tem nada disso. Essa pessoal que é gay, é viado, o nome que você quiser, os caras são tranquilos, sossegados, cada um faz o que quer. É. O que é cruel... Até porque se você tivesse preocupado com isso, você não podia ter posado pra uma revista destinada, né? Que O macho e o casado é que é o pior. Porque ele não quer nada comparando com o dele, pro mulher dele. Então, esse é viado, não vira nada, joga pra lá. É exatamente assim. Isso aí não vira nada, não, acabou. É viado, deixa pra lá, né? Desse jeito mesmo. Mas isso aí foi uma experiência dura que, eu vou falar pra você, tem que ter um preparo muito bom. E o psicológico bruto, né? Ah, pô, eu levei na brincadeira, porque eu falei, o que eu vou fazer? 14 pessoas, credo, vamos lá. Isnar, nós estamos quase no final do programa. Eu queria te fazer algumas perguntas aqui. Você que é uma pessoa que conhece todo o universo do rodeio, conhece praticamente todo mundo envolvido dentro do rodeio. Eu queria te fazer algumas perguntas sobre alguma forma, por exemplo, quem é o mais engraçado? Você me diga quem que é a pessoa que você acha mais engraçada dentro do rodeio. Não precisa ser humorista, mas às vezes, no particular, como diz aquela tarde dentro do hotel, é a pessoa mais engraçada. Então, qual que é a pessoa mais engraçada pra você dentro do rodeio? Ó, eu sou muito fã do Garoto Juca, que você já espera aquilo dele. Já. Mas aquela anta do Lacraia, que é um cara que eu gosto demais dele, de Rio Verde, uma pessoa, é um herói, saiu no Jornal Nacional, salvou uma criança do incêndio lá. Foi. E não sei por que Cargas d'Água ele não fez o show de... Não tinha quem fazer o show de moto do Jack Road, lá na Cacilândia, aliás, em Costa Rica. E o Lacraia falou, eu faço. O Lacraia, ele sai rebolando pra tudo quanto Ele ganhou, lado. ele passou o cara, passou todo mundo. E ele não tinha, eu não sei se ele tinha noção que estava todo mundo ouvindo ele, estava sendo transmitido. E ele usou a palavra, não, mas aí agora, pip, entendeu? Tinha que ter um monte de buzininha, mas é um cara que é muito engraçado, Lacraia. Essa daqui é o oposto. Eu acho o Ciderley Klein. Na sua opinião, qual que é o mais rabugento do rodeio? Velhinho Klein, te amo, viu? Não, olha, é o Zé Carrancudo. É o Zé Carrancudo? Zé Carrancudo. Conheço desde esse tamanhozinho aqui, Tiago Macedo. Bom. Esse é o troféu dele. Ele é o Esse campeão. é o Zé Carrancudo. Ó, faz 30 anos que eu aguento ele. E ele não muda, é o jeito dele mesmo. O mais competitivo? Eu acho que o mais doente para ganhar, que não admitia perder, mais louco, alucinado que eu conheci foi Adriano Moraes. Adriano Moraes. É aquele negócio de, não, o que vale é competir. Não, é competir o cara, eu quero ganhar. Eu quero é ganhar. Aqui ele foi. Ganhou 3 mundiais, né? E não vai hoje porque tá gordo, não tem físico, senão ia, viu? Senão ia. Ai. Hoje, no rodeio, a polêmica. Qual que é o que mais agrega valor ao rodeio? Não como artista, mas que você acha que acaba ajudando, agregando mais hoje o rodeio a crescer e destacar no nosso Brasil? Eu acho que aí é justo você pegar porque se você falar, nós temos aí 4 ou 5 locutores que agregam. Eles trabalharam muito fazer aquele nome. Então ele tem aquele público cativo dele que vai lá. E talvez esse seja um dos grandes erros nossos. Aquele público cativo, às vezes não avisaram para ele o que ia ser técnico. Ele quer ir lá se divertir, ele gosta daquilo que o cara contava. Um exemplo que eu acho um absurdo, deram um nome para o Almir Câmara de técnico. Ele não é técnico, ele é um excelente locutor, ele é um entertainer. Você dá um microfone para ele, tira o técnico, ele faz todo mundo se divertir. Ele se especializou, falou, vou mostrar para vocês a montaria do jeito que ela é. Outro já se especializou de uma maneira de, entendeu? Cada um teve o seu personagem.
Então eu acho que a locução deve, o rodeio brasileiro deve muito a ela, que agregou valor. Que não queira a gente tirar isso. Foram os primeiros locutores, Zé do Prato, que chamaram a atenção da mídia, desde do Zé Ribeiro, Donizete, Asa Branca, e aí vem a lista, Barra Mansa até hoje, seu pai, entendeu? E todos eles. Isso aí eles agregaram muito. Então seria cruel você falar que um agrega, porque tem semana que tem 20, 30 rodeios na semana, então como que um só? Um só agrega. Entendeu? Com certeza. Snar, obrigado por ter participado aqui com a gente. Valeu. Snar Ribeiro, pessoal, esse foi o programa Rodeio na TV. Será transmitida toda quarta-feira às 7h30 da noite pela TV Rio Preto, pelo canal no Facebook, pelo canal do Rodeio na TV, também no Facebook, no YouTube e pelo site da TV Rio Preto. Obrigado, Snar. Se Deus quiser, estaremos na próxima aí juntos mais uma vez, viu? Falou, irmão. Obrigado a você que assistiu e gostou da nossa conversa. Isso é um projeto muito bacana e tomara Deus que decole altos voos para ter muita gente sentada nesse banco aqui conversando. Amém. E essa aqui eu vou pedir a produção levar de presente. Vou pôr lá na cabeceira da cama, que aí, amor, você olha pra essa foto aqui e fala o que sobrou pra mim. Lembra? Não faz isso, não. Obrigado, pessoal. Até semana que vem. Tchau, tchau.